Tá vindo aqui do coração essa contemplação, sabe? Que de vez em quando a gente tem que voltar os olhos novamente para isso. Realmente, o que que é importante? Os interesses do personagem. Sabe qual é o interesse do personagem? Mesmo que ele esteja disfarçado em propósitos de vida, em realizações, tipo assim, carreira, conseguir é, dinheiro mesmo, sobrevivência. Sabe que isso tudo é um disfarce? E que o interesse profundo do personagem é existir. Só que ele não existe. Então, o tempo inteiro ele procura se afirmar através de todas as atividades e de todas as relações. Se você olhar bem, você vai ver ele fazendo isso, sabe? Esse padrão girando e ele te deixa muitas vezes desconfortável. E aí você tem aquela necessidade de ser visto. Às vezes você nem nota que é isso, mas sabe, naquele grupo de pessoas que você sente necessidade de falar, de ter a atenção dos outros, de se sentir pertencente. E quando ninguém te nota, por algum motivo, você fica meio que esquecido, tem um tanto de ressentimento que surge ali. Você já reparou isso? Então, olha profundamente qual é o interesse dessa pessoa, disso que você chama pessoa. E se isso é mais importante do que saber a verdade. Não a verdade rasa, mas a verdade profunda do que é isso. Afinal, o que é vida? Se você realmente já chegou à conclusão de que não é somente isso, sobrevivência, a sobrevivência desse corpo, que, como dizem os orientais, não passa de um saco de comida, é mais que isso? Se você já chegou à conclusão que é mais que isso, merece a verdade mais atenção sua do que qualquer outra coisa que o personagem possa chamar a atenção. E muitas vezes você vai sentir assim como que uma vontade de deixar para lá, de não olhar, não, satsang não, não, isso de novo não, eu não quero pensar muito, vou assistir um filme. É também um medo que surge dessa dissolução, sabe? Tipo aquela coisa que no fundo você sabe que é o melhor para você, como fazer aquele exercício lá da academia, mas você não quer porque te exige um esforço sair é, dessa hipnose, que é o que você conhece, é o lugar conhecido, mesmo que seja um lugar conhecido desconfortável, é tudo o que você sabe. Então você prefere ficar aí, que é aquilo que eles chamam de zona de conforto, mas eu chamo aqui de zona de desconforto, porque não é nada confortável ser uma pessoa, achar-se uma pessoa, mas há uma preferência por isso do que pelo desconhecido. Desconhecido significa realmente mudança, mudança de maneira de ver, dissolução de toda e qualquer maneira de ver enquanto identificado. Isso é de uma profundidade, sabe? E se você vai indo fundo, agora vem a história da academia, porque tá surgindo uma historinha aqui, que quando você realmente começa a ver que aquilo está fazendo efeito, aí você tem, sabe, como que uma alegria de então vamos ver de novo, vamos mais fundo. E como você não conhece esse movimento ainda, você vai na motivação do professor, do instrutor, esse que já sabe que aquilo é o melhor, é o melhor. Então, tem aquela fala que vem sempre, confia,
Se você já chegou aqui, cara, porque olha, satsang é devastador. Satsang é devastador para a pessoa. Por isso que não tem muita gente, nunca tem muita gente em satsang. Tem muita gente na balada, tem muita gente assistindo aí Netflix e companhia. Tem muita gente se distraindo, mas indo profundamente em direção ao reconhecimento do que se é, do que é a verdade sobre isso, cara, sobre a tua vida. Não tem muita gente. Mas se você já chegou aqui, cara, então vai, se compromete mesmo em descobrir a verdade. Seja ela qual for, agora nem interessa se isso vai te partir ao meio. Não desista, porque vale a pena. É o que diz o professor lá, marombado lá da academia. Cara, vai, faz, vale a pena, dói um pouco. No outro dia dói mais ainda. Mas isso vai te transformar. Isso vai te transformar em alguém mais saudável enquanto pessoa, até enquanto pessoa. Mas vai dissolver essa ideia de que você é isso, só isso, esse saco de carne. Qual é a promessa que se faz? A infinitude. Ananda, essa bem-aventurança que não tem nem nome no nosso vocabulário. Não é isso que você imagina, não é isso, não é isso, não é isso. Mas é extraordinário. E está aqui agora. Então, é o que surge aqui quando a gente diz assim. É o mais importante. É sim. A coisa mais importante que você pode fazer é essa investigação. Não tem para nada, nem para ninguém. Então, partiu? Partiu então, queridos. Quem sente aí de fazer a leitura para nós? Só a leitura, se não sair assim de falar, não tem problema. Posso fazer. Então tá. O ego, né? Isso. Há dois homens que reforçam o conceito sem sentido de ego na cultura popular moderna, Ramdas e Eckhart Tolle. E por causa que estes dois homens são tão reverenciados, parece que a maioria das pessoas ainda vai continuar a acreditar no ego durante um bom tempo. Você não tem que ser a maioria das pessoas. Então, eu vou te contar um segredo: não há nenhum ego. Vá em frente e encontre-o. Você pode? Olha para a experiência direta e encontre o ego. Ego é para o espírito, assim como o Lago Negro é para o Lago da Luz do universo de Star Wars. Mas você pode ver que o ego e o espírito são tão fictícios como Star Wars? É uma bela história, mas isso é tudo. Não há Luke Skywalker, não há Darth Vader, não há ego, não há espíritos. Existe somente isto. Isto não é algo. Isso não é nada de mal. Porque então nada se transformou em uma coisa sutil. Ego é o mal contra o qual somos ensinados a lutar, a fim de obter a liberação. Mas observe como quando eu removo o ego num só golpe. Quando o eu remove o ego num só golpe, há um sentido de resistência que pode surgir. Se ego é ruim, e se livrar do ego é desejável.
Então, o meu anúncio de que não há nenhum ego deve trazer alegria. O problema é que não há espírito também, e isso se torna como um desapontamento. Isso vai parecer uma decepção. Você pode ver como o mito do ego é necessário para reforçar o mito do espírito? O mito do lado negro é necessário para sustentar o mito o lado da luz. Não há nada de errado com o mito, não há nada errado com a ficção, não há nada errado com a fantasia. É só que não tem nada a ver com a simplicidade de ser. A simplicidade de ser já está presente. O que vocês chamam ego é a simplicidade de ser. O que você chama de espírito é a simplicidade de ser. Nem existe, existe somente isto. Há uma moeda inexistente. Um lado é ego, o outro lado é espírito. Você quer espírito sem ego? Esta é uma impossibilidade por dois motivos. Por um lado, você não pode ter uma moeda de um lado só. E por outro lado, a moeda é inexistente. Existe somente isto. Ego não é um problema. Espírito não é atingível, porque só existe isso. Não há nada além disso. Isto é não conceitual. O ego, na verdade, são pensamentos repetitivos, né, que formam a personalidade, né? São pensamentos. E onde é que estão os pensamentos? E os pensamentos são feitos de quê? E agora tenta, nesse momento, agarrar um pensamento. Não é que fica engraçado? Porque você vai verificando que que é tudo história, que são fantasias que a gente cria para explicar aquilo que aparece, mas realmente não tem consistência nenhuma. Você nunca consegue capturar nada. E vai vendo que, no final das contas, de uma forma de ensinamento muito direta, é tudo apenas conceitos, são apenas ideias. E as ideias não podem ser capturadas. Elas são feitas de pensamento. E pensamento é feito de quê? Você vai vendo como, se você for retrocedendo assim, tudo acaba feito de nada. De nada. E isto não é conceitual. Você veja como existe uma simplicidade radical em existir. É uma simplicidade radical. Ela não cabe em conceitos e ela é toda includente. A realidade é toda includente. Está tudo surgindo nela, mas nada pode realmente ser capturado. Tudo é uma aparência. E você não precisa temer isto. Não é nada de místico, porque é o teu cotidiano, sabe? Por mais que aparente, por mais que você pareça acessar um mundo, esse mundo ele acontece onde? Se tudo que você tem do mundo é a percepção dele, ou você percebe ele, ou você o imagina, pensa sobre ele. Nunca é matéria mesmo, você nunca tem acesso a isso. Sabe? Deixa esse fato marinar. Observa isso enquanto você está fazendo as coisas, sabe? Aparentemente vivendo num mundo. Observa que é sempre tato,
nunca é superfície realmente, é sensação. E onde acontece essa sensação? De vez em quando, para no meio da ação, quando você estiver sozinho, e curte. Curte essa sensação do tato, que conforme as aparentes superfícies, é diferente, sabe? E aí tenta localizar onde é que está surgindo essa sensação. Não essa substância, é uma sensação que você tem. Essa sensação surge onde, né? Se você fizer isso agora, e você, onde você estiver colocando a mão, você está sentindo. E aquilo ali tem uma textura, tem uma temperatura, certo? E se você não olhar para isso, você pode até tentar localizar onde que está acontecendo essa sensação. Essa desconstrução é uma investigação acessível a qualquer um e que pode te levar a uma contemplação muito profunda. Porque você vai acabar descobrindo que essa sensação está acontecendo no mesmo lugar que o pensamento. Sabe, esse pensamento que a gente vê que é tão abstrato, não localizável. A gente não sabe o que é um pensamento. Olha, ir fluindo é uma correnteza que nunca para, e, no entanto, a gente não sabe o que é, e não consegue pegar, e não sabe onde acontece. Nesse mesmo lugar, essa sensação tátil está acontecendo agora. O que que sustenta? O que sustenta a percepção do mundo? Veja que não basta que esteja tudo funcionando, todos os nervos, né, a questão da mão, do corpo, da pele, da superfície, não é suficiente, porque um corpo morto, ele não tem tato. É preciso que se saiba, é preciso haver saber, é preciso ciência. É essa ciência que sabe da sensação. Não são os dedos, não é a pele, não são os nervos. A ciência. Então, a gente retrocedendo assim, mesmo logicamente, a gente vê que é tudo feito de ciência. Você nunca acessa outra coisa que não seja ciência. Então, ele começa o texto de uma forma bem te dando na cabeça. Por quê? Porque nós temos os nossos ídolos, aquelas pessoas que criaram as historinhas, e elas são meio veneradas. Então, aqui surge uma história. Eu li o livro do Eckhart Tolle, O Poder da Agora, pelo menos umas 3 vezes. Eu acho que 4. E ele fala muito dessa questão do ego, muito da, né? O Randaz eu não conheço muito, né? Mas também sei que é um grandão aí que eu chamo os popstar da espiritualidade. Com todo respeito, são só ideias surgindo. O importante é o que acontece aí. É o teu guru mesmo, é a tua experiência direta. É isso que vai dizer se está certo ou não. Você não tem que aceitar nada que seja de fora, nem essa voz que está vindo aqui. Você tem que verificar isso é isso aí mesmo. Essa verificação vai fazer com que a alquimia aconteça ou não, sabe? Então vai ouvindo e aquilo ali vai fazendo um sentido e esse insight acontece que a gente chama de graça, nem se sabe como. Então, é isso aí mesmo, não tem ego nenhum. Que
Mano, é ego. Que história é essa? Que é isso, cara? Não tem nada disso. Isso também é uma ideia sendo contada exatamente agora. A mesma coisa que o personagem, sabe? Porque enquanto eu estou falando, se você está realmente atento, você desapareceu. Nesse instante não tem ninguém em lugar nenhum. E para você dizer que tem fulano de tal, a Vídeo, a Suênia, o Hiro, o Prakash, você vai ter que lembrar disso, sabe? Porque quando você está muito atento a alguma coisa, atenção, veja, ciência, um outro nome para ciência, para saber. Então, quando você está muito atento a alguma coisa, o restante todo desaparece. Sabe, aquela coisa, quando você está vendo um filme, que praticamente você entrou na cena e você está vivenciando as emoções dos personagens, aqui não é diferente. Você está só vivenciando essas emoções aqui desse personagem que parece específico, mas você não é isso. E nesse momento que você está distraindo ali a atenção focada no filme ou no livro, todo o restante do suposto universo desapareceu. Dê mais valor à tua experiência direta e menos às informações todas que parece que você recebeu, que também surgem todas agora. Isso que é falado é devastador? É. Olha para isso. É para desconstruir tudo como você viveu até hoje? É. Esse processo lá na Índia, eles chamam de iluminação, eles chamam de acordar, eles chamam de despertar, nirvana, sei lá mais o que, o ápice da experiência humana.